Dudu fora do Cruzeiro, mas reintegrado. Camisa vermelha na seleção. Cara, é alguns temas que surgiram aí essa semana. Uns já vem, né, se arrastando desde a semana passada, como o caso do Dudu, que deu uma entrevista falando que não estava satisfeito de ficar no banco e aquela coisa toda e foi afastado depois disso. E eu já tinha gravado no vídeo falando que eu acreditava que não era só por causa disso, que tinha que ter alguma coisa a mais, porque o que ele falou realmente na entrevista não foi nada demais, né? E depois, cara, eu até falei que com a direção do Cruzeiro, ela é uma direção que não guarda segredos, né? Logo, logo a gente ia saber mais detalhes. E é que os detalhes vieram, né, galera? Porque surgiram aí que o Dudu, na reunião, propôs aí para o Pedrinho a demissão do técnico Léo Jardim. Cara, o Dudu chegou com status de craque, né? Só que desde quando teve a negociação no meio do ano passado, que o Dudu usou o Cruzeiro para poder pleitear ali um aumento de salário no Palmeiras, não, não começou bem. E aquilo que não começa bem, dificilmente vai terminar bem, né? Eu lembro que quando saiu a notícia de que o Dudu pediu para vir para o Cruzeiro, aí o Alexandre Matos fez aquele auê de anunciar o jogador, né, um bom filho a casa torna, aquela coisa toda. E depois o Dudu mesmo virou e falou, não é isso, não é o momento e tal. E não veio. A partir daquele momento, a história do Dudu no Cruzeiro ela deveria ser encerrada. Porque ficou claro que o jogador ele queria usar o Cruzeiro para poder mostrar para a Leila, que é a presidente do Palmeiras, que ele é um ídolo e que ele tinha que ser valorizado, né? Aí o Alexandre Matos entra na história, compra a ideia do Dudu, anuncia que o jogador viria para o Cruzeiro, e aí o jogador dá para trás e fala que não vai vir mais. Só que naquela época, o Cruzeiro ia desembolsar um valor para poder tirar ele do Palmeiras, o Palmeiras ia ganhar um valor, e ele acaba que ficou no Palmeiras, e depois criou-se uma treta porque queria sair do Palmeiras, segundo ele, só que não era o momento. Beleza. Meses depois, o Dudu vem para o Cruzeiro. E aí, o Pedrinho, o Alexandre Matos, costumam não, né? Tomaram ali a decisão de abraçar a ideia e falar, Dudu, realmente é isso que você quer e tal, e o Dudu veio. E quando ele veio, ele falou que no momento certo ele ia falar sobre o porquê que ele não veio antes. Até hoje, a torcida cruzeirense está esperando essa explicação. Embora a gente já saiba, né, muito bem qual é a explicação. E, infelizmente, o Dudu ele manchou cada vez mais a história dele no Cruzeiro, que foi o clube onde ele foi projetado, e ele mesmo disse que tinha uma gratidão, queria voltar e fazer história no Cruzeiro. E essa história, cara, não é nada bonita. É uma história que poderia facilmente ser descartada aí, porque ele só manchou cada vez mais. Só se manchou com o clube. E além dele ter se manchado com o Palmeiras na saída, apesar de ser ídolo lá, a maneira com que ele saiu não foi legal. E agora ele vem para o Cruzeiro e a maneira com que ele provavelmente, né, vai sair do Cruzeiro. Ele foi reintegrado, mas não foi relacionado para o jogo. E o que tudo indica que o Dudu realmente vai sair. Tanto é que já tem especulação de clubes que estão atrás do Dudu, que estão fazendo contato para saber como é que vai ser, entre eles o Atlético Mineiro. E assim, cara, o que o Dudu vai fazer daqui para frente não é problema do Cruzeiro. Desde que ele saia do Cruzeiro.
desde que ele vá seguir a vida dele, vai ser feliz, mano, longe do Cruzeiro, porque esse tipo de jogador, ele só traz malefícios para a equipe. É um jogador que tecnicamente ainda pode entregar muito, porque ele fisicamente ele está bem, tecnicamente não tem nem o que se discutir, mas infelizmente a índole do jogador, ela hoje, ela influencia muito no desempenho geral da equipe. E antigamente podia dizer que é jogador raiz, né? Que geralmente a gente costuma usar esse adjetivo aí para poder falar assim, ó, hoje em dia os jogadores são assim, não tem personalidade, não tem atitude. Às vezes a gente pega essas coisas que são negativas e usam como se fosse positiva só porque o jogador raiz, ele tem que ter esse tipo de comportamento. Só que eu acho que se realmente aconteceu isso, de pedir a demissão do Leonardo Jardim, cara, é uma falta de noção sem tamanho. E também manda um recado para a diretoria, ou melhor, para a mídia, de que em algum momento a diretoria do Cruzeiro se mostrou conivente com esse tipo de situação. Entendeu? Logicamente que agora, pelo que está se parecendo, o Cruzeiro está dando respaldo para o Leonardo Jardim, para o trabalho do Leonardo Jardim, e isso é muito bom, mas que esse tipo de situação é evitável, muito evitável. Infelizmente, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ele vem deixando muito a desejar nesse tipo de situação, onde você tem que baixar a bola, ficar calado, jogar a bola, e da parte da diretoria fechar a boquinha, trabalhar em silêncio, porque não é o momento de explanar esse tipo de situação. Infelizmente, isso no Cruzeiro é recorrente, né? Nessa nova gestão é recorrente. Mas é isso, o Dudu provavelmente não vai continuar no Cruzeiro, provavelmente vai ir para algum outro clube. Né? Tem especulação aí de Grêmio, Santos, Botafogo, Atlético, mas são especulações. Então, assim, mas espero mesmo que realmente tenha aí o contrato encerrado. É um contrato que é muito vantajoso, seria muito vantajoso para o atleta. Não sei se ele quis forçar um desligamento para poder receber tudo que ele tem de receber, né, de salário até o fim do contrato, é um contrato que até 2027. Então ele teria para receber 2 anos de contrato, salário na casa de 2 milhões de reais. Então, cara, eu acredito, minha opinião, agora é opinião minha, eu acredito que ele fez isso para tentar receber esse valor e sair fora do clube, sair, porque não demonstrou interesse em estar no Cruzeiro, desde a primeira vez. Né? Agora, encerrando o assunto do Dudu, só contextualizando, né, que o Cruzeiro jogou ontem e jogou bem, sinal do que eu tinha dito nos outros vídeos, cara, sobre o desempenho do Cruzeiro, que, de novo, volto a repetir, é uma evolução que eu sempre tenho uma dificuldade para definir esse tipo de evolução, porque é uma evolução que, embora se vê uma evolução, ela é bem nítida, é bem tímida, na verdade. Porque você vê alguns aspectos, desde o jogo contra o São Paulo, que foi um tempo só. Aí depois o Cruzeiro veio para o jogo contra o Bahia, contra o Bragantino, contra o Mirassol. Aí você vê que tem evoluções táticas em partes diferentes do campo. Né? Ora, a zaga que está atuando muito bem, ora o ataque, mas acaba que o Cruzeiro toma gols, ora ganha, o ataque funcionando, a zaga funcionando, ora ali o meio de campo, o Lucas Silva, com o Lucas Romero domina. Então, assim, são evoluções que estão acontecendo, a gente vê acontecendo, só que elas ainda estão muito espaçadas entre setores.
E ontem o Cruzeiro demonstrou um controle da partida, foi muito interessante. Lógico, a gente está falando de um adversário que é modesto, né? Com todo respeito ao Vila Nova, é modesto, mas já diz muito sobre o que pode se tornar esse Cruzeiro, que ali tentou ali com o Caio Jorge e o Gabigol, que todo mundo, muita gente achava que não poderia jogar junto, estar junto ali atuando ao mesmo tempo. E, cara, aí foi até interessante a movimentação do Gabigol por trás do atacante ali. Foi interessante. Quando começou o jogo, no início do jogo, eu estava até comentando, eu falei, cara, pô, não dá pro Gabigol jogar aí. O Gabigol tem que jogar mais próximo do gol e tal, aquela coisa toda. Só que com o passar dos minutos ali do jogo ali, a gente percebeu que o Gabigol estava à vontade ali. Ele conseguia ali cadenciar o jogo, tomar decisões, e ali muito amparado também pelo bom jogo que fez o William, fez um ótimo jogo, né? O Marquinhos fez um muito bom jogo. Então, assim, ontem deu para ver realmente que mesmo com essa mudança, a gente, lógico, que isso não é definitivo, não a partir de hoje esse vai ser o ataque do Cruzeiro. Não. Acredito que ali, na entrevista, o próprio Gabigol falou que o estilo do Leonardo Jardim demorou um pouco para poder pegar, porque ele rotativo muito, deixa muito, tem uma rotatividade grande, porque ele gosta de testar. E ali foi um teste que foi bem aceito, foi muito bom. Depois ali o Gabigol já estava mais cansado, aí tirou o Caio Jorge e colocou o Gabigol como referência. Só que ali o jogo já estava decidido e o Gabigol também já estava bem cansado, porque ele se movimentou bastante, deu para perceber isso, né? Teve ali a entrada mais no final ali do Dinheiro, no lugar do próprio Gabigol. Então, assim, o Cruzeiro ele vem mostrando uma consistência, não de resultados, mas uma consistência técnica ali dentro do que se propõe o jogo. Então, assim, tem muito a evoluir, tem muita margem para evolução, mas as peças estão começando a encaixar. Né? O Vidalba, perdão, o Vidalba, cara, tá muito bem. Não é de hoje. Então, assim, tá muito bem o Vidalba. Ele teve ali um choque no início do jogo, ele grampeou, né, os médicos grampearam ali, usaram um tipo de grampo para poder fechar, dar um ponto imediato, colocar a touquinha ali. Então, assim, você vê que ele é um cara que ele tem muita raça, tem muita vontade, então tá de parabéns o Vidalba, cara. O Vidalba tá surpreendendo. E é um cara que quando chegou, a gente não sabia se ia realmente ser ali aquele cara que ia ser o xerifão da zaga. E vem se mostrando que é tão importante quanto o Fabrício Bruno. Assim, parabéns ao Vidalba. Né? O meio de campo do Cruzeiro ali foi um meio de campo consistente. O William voltando a jogar bem. Né? Teve a entrada do Matheus Pereira, que, cara, tá. É uma crítica à parte ali do Matheus Pereira, porque o jogo tá mudando, a engrenagem ela tá voltando a funcionar e a gente precisa entender onde é que vai entrar o Matheus Pereira nessa história aí. Né? Se o Matheus Pereira vai brigar por posição, e assim, não sei se seria o ideal ele. Porque o Matheus Pereira, ele, há muito tempo, ele é o cara do Cruzeiro. Ele é a cara do Cruzeiro, melhor dizer. E agora a situação é diferente, porque agora você tem ali um protagonismo que pode ser dividido. Muito se achou que seria entre o Gabigol, o Dudu, próprio Dudu, né? Só que não, só que aí você tem ali o Caio Jorge despontando que hoje, no time, no geral, ele é indispensável. Ele seria aquele cara indispensável. Então, assim, o protagonismo do Cruzeiro, ele está se dividindo. Está se criando aí novos pilares desse time. Né? Tem o Cássio,
mas que todo mundo já sabia que poderia vir a ser aquele Cássio que a gente já conhece, e aos poucos está se mostrando isso. Então, assim, tá interessante, cara, de ver. Tá interessante de ver. É um jogo muito bom. Tem agora o jogo contra o Flamengo, que até foi perguntado ao Gabigol no final do jogo, né, o próximo jogo contra o Flamengo e tal. Ele não escondeu o amor que ele sente pelo Flamengo, e isso é até bonito de se ver, de um cara que muito se prega, se rotulam de ignorante, de mau exemplo. O cara vem dando exemplo, caladinho, jogando ali a bola dele, e às vezes é até bom você ver esse tipo de manifestação do jogador. Muito bom mesmo. É animador para o torcedor do Cruzeiro essa nova fase aí. Cara, do Atlético, o Atlético inaugurou aí o mascote, né, que a estatueta do mascote vai ficar ali na frente do estádio. E é uma coisa bem interessante, porque não foi por agora, mas eu já comentava há muito tempo, que eu falei, pô, cara, falta um pouco mais de vida aos estádios do Brasil. E eu falava justamente sobre essa questão de mascote, que eu acho que deveria ter ali, em cada estádio, onde tem ali o clube mandante, que tem ali o clube que é dono ali do estádio, deveria ter, cara, uma estátua do seu mascote. Que eu acho que isso deixa fica mais brasileiro, a verdade é essa. Sabe? Aquela coisa mais viva, aquela coisa mais chamativa, aquela coisa que chama bastante atenção. Eu achei muito legal essa estátua do mascote do Atlético. Eu espero que mais para frente os outros clubes façam isso também. O Flamengo, com o Urubu, né? E, cara, ia ser legal de ver essa interação a mais que o torcedor vai ter, um local para tirar fotos, essa coisa que, para quem é viajante, para quem está viajando ali, o estádio do Atlético ali na Via Expressa ali, para quem está viajando ali, às vezes nem está se ligando, mas muda a paisagem, fica uma coisa mais bonita. Então, parabéns aí o Clube do Atlético. E por último, mas não menos importante, cara, a seleção brasileira. A gente vai falar de mudança de camisa, que na verdade aqui é uma segunda camisa, né? Essa camisa vermelha que foi divulgada e que será um uniforme, fará parte do uniforme da camisa vermelha, do segundo uniforme, né, que seria ali no lugar do azul, uniforme azul. Tem o primeiro uniforme que é o amarelo e tem o uniforme ali que é o azul. E vai ter uma mudança que vai ser uma camisa vermelha, uniforme vermelho. E cara, você tem que. E a internet não recebeu isso muito bem. Eu estava vendo agora há pouco aí que saiu uma pesquisa da Quest que 90% das pessoas reprovaram essa alteração. E eu acho que é compreensível. É compreensível. Eu acho que o assunto ele é um pouco mais complicado de se explicar, porque muita gente leva para o lado da política. E eu acredito que até tem uma relação, mas uma relação comercial, de vender mais. Que você tem ali a camisa amarela e que também é usada como símbolo de um patriotismo ali que é pregado por um grupo político. E agora você vai ter a camisa vermelha, que é um símbolo também, né, do outro lado ali do espectro político do Brasil. E você ter essa divisão torna, eu acho que mais, como posso dizer, cara, fica uma briga mais acirrada. E eu acho que isso não é benéfico pro futebol como um todo, porque pessoas já tinham receio de usar a camisa amarela depois desse resgate que foi feito pela direita, de usar o símbolo do Brasil, o símbolo a camisa nacional ali como um escudo ali, para poder falar, opa,
né, e pregar ali o que se acha certo, o que eles acham que é certo. E você ter isso dividiu muito, porque o pessoal queria, não estava usando mais, eu não vou usar mais porque eu sou do partido tal, eu sou apoiador do partido tal e eu não vou usar. E quando você faz esse tipo de ação, você toma uma decisão que eu acho que ela é muito pautada nesse aspecto de política, que não deveria ter. Eu acredito que futebol é futebol, cara, política é política. Tem gente que até usa, né, aquele famoso ditado que religião, política e futebol não se discute. Né? Eu tenho lá minhas ressalvas, eu acho que futebol realmente não se discute, porque você mexe ali com a paixão do torcedor. Né? A religião também, eu acredito que não se discuta porque é uma questão de fé, então é o que eu acredito, né? É minha fé. Agora, política não, porque política eu acredito que tem que se discutir sim, porque, cara, os caras chegam lá, fica lá 4 anos, depois vão embora, se quebrar o Brasil, se ferrar o Brasil, ferrou. Mas se você não discutir, se você tomar aquilo como um amor, como nosso, uma paixão, então eu acredito que tem que se discutir. Mas voltando ao assunto da camisa, eu falei, gente, é muito conveniente também para a Nike, porque vai vender muito, né? Você tem o Brasil dividido em duas partes, praticamente em duas cores, né? Que é o amarelo e vermelho. Você vai lá e tem as duas opções de camisa, vai vender muito. Mas eu achei curioso que várias pessoas que são até ligadas ao movimento de esquerda, que também acharam que, opa, isso é exagerado. Isso eu achei interessante, porque mostram que realmente eles estão indo para um lugar que, mano, não deveria ir. Então, assim, você vê o Casagrande falando, né, você vê o próprio Galvão Bueno falando, o Neto falando. Então, assim, o pessoal fala que, pô, não deveria mexer, não deveria ter. A camisa amarela é a camisa amarela. Se quer fazer uma coisa comemorativa, que seja numa cor que não vá interferir tanto assim no produto futebol e acabar agregando isso a um produto político que, mano, não é benéfico para o futebol e nem para quem consome futebol. Para você, às vezes, compra a camisa vermelha, não tem nada a ver com... Eu, por exemplo, eu tenho a minha opinião política, mas eu uso tanto a camisa amarela quanto a camisa vermelha. Se para mim usar, eu uso, tranquilo. Porque eu acredito que seja até... Não é que é feia, mas é que destoa muito de tudo aquilo que a gente já viu. Se o Brasil lança uma camisa dessa preta, com detalhes em dourado ali, aquela coisa tudo como já tem, já lançou, não para jogo, mas já teve ali na Copa 2022, eu até comprei uma. É uma coisa diferente, mas quando você já vai direto pro vermelho, é aquele impacto que a gente viu nas mídias aí. Então, assim, eu acho que isso não é benéfico. No mais é isso. Comente aí o que vocês acham dessa questão. Usaria a camisa vermelha? Não usaria? Acham que realmente interfere no produto futebol? É desnecessário? Ou para vocês tanto faz, como o Mauro César fala, né? Tanto faz, tô nem aí. O problema não é a camisa, é o futebol da seleção. Mas dizem o que vocês acham, comenta aqui nos comentários. E no mais é isso. Eu agradeço vocês que ficam até o final e fui.